Ma voi, chi dite che io sia? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ma il Padre mio che è nei cieli. Abbiamo sentito cosa pensa la gente di Gesù. Já ouvimos o que as pessoas pensam de Jesus, mas Jesus quer saber o que elas pensam dele. E então ele faz a pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem sou eu para vocês? Quanto eu conto em sua vida? Essa é a pergunta que Jesus também nos faz hoje. Muitas vezes reduzimos nossa adesão a Cristo a alguma prática devocional, mas a questão fundamental da fé é acreditar. E acreditar significa compreender quem Ele é e unir a sua vida a Ele. Pedro responde decisivamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus da vida. Tu és o esperado, o Messias. Ele disse a coisa certa, mas ainda não entendeu quem é Jesus. Que Messias é Jesus? Pedro ainda tem em mente o Messias deste mundo, aqueles que são grandes, de acordo com a tradição de seu povo, o filho de Davi, aquele que conquistará o mundo. No entanto, pelo menos ele entendeu que Jesus é o Messias, e Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou esta verdade, mas meu Pai que está nos céus. Certas coisas, certo fato de se apaixonar por Jesus, não vem com o raciocínio humano, porque o raciocínio humano leva você a se apaixonar por aqueles que são bem diferentes de Jesus. Jesus diz a Pedro: Parabéns, você tem um coração puro, aberto à revelação da grandeza, que é a grandeza de Deus. Não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você. Não foram os estímulos que vieram de seus sonhos, suas paixões e seus desejos. Não, somente de Deus poderia ver essa revelação, que a leva a se apaixonar por um homem como eu sou. Pedro reconheceu a identidade de Jesus. Agora Jesus declara a identidade de Simão, o filho de Jonas. Vamos ouvir. E a te io dico, tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Gesù cambia il nome a Simone, lo chiama Pietro e aggiunge su questa Jesus muda o nome para Simão, chama-o de Pedro e acrescenta: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre qual pedra Jesus está construindo sua igreja? É Pedro, a rocha sólida. É a primazia de Pedro, que é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. O mal-entendido surgiu do fato de que, em italiano, Pietro e Pietra parecem ser o masculino e o feminino do mesmo nome. No texto original em grego, esse não é o caso. Petros é uma coisa, Petra é outra. Petros é a pedra, o tijolo. Petra é a rocha sólida, sobre a qual você pode construir um edifício que não desmorona. Pedro não é a rocha. No Antigo e no Novo Testamento, a rocha é sempre e somente Deus ou Cristo. Quem é Pedro, então? Ele é Petros, ele é um tijolo nessa construção, mas a rocha é Cristo, Petra. Encontramos isso na carta aos Efésios, quando o autor diz aos pagãos que se convertessem. Agora vocês não são mais estrangeiros, hóspedes, são parte de uma construção que é o templo de Deus, do qual sobem aos céus os sacrifícios agradáveis a Ele, que são as obras de amor. E esse templo é construído sobre a pedra angular, a qual Pedro se refere em sua carta, quando se dirige aos neófitos que foram batizados na noite de Páscoa, naquela homilia comovente, dizendo:
Nunca se separem de Cristo, pois Ele é pedra viva. Os homens a rejeitaram, mas ela é preciosa diante de Deus, e vocês agora são pedras vivas dessa construção, desse edifício espiritual, e estão unidos à pedra angular, que foi colocada pelo Senhor na Páscoa, que é Cristo. E também Paulo, em sua carta aos Coríntios, diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já existe, ou seja, Jesus Cristo. Quem então é Pedro? Ele é Petrós. Ele é o primeiro tijolo dessa comunidade, daqueles que professarão sua fé no Messias de Deus, que é Jesus de Nazaré, daqueles que construirão suas vidas sobre a rocha, e nenhum terremoto destruirá essa vida. E poi aggiunge che le porte degli inferi non prevarranno. E então ele acrescenta que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. O que ele quer dizer com essa imagem das portas? Os portões das muralhas de uma cidade eram a parte mais difícil de defender, porque precisavam ser fechados, mas também precisavam ser abertos. Então, eles usavam todas as fechaduras possíveis para torná-los inatacáveis. Jesus diz: o submundo, que é o reino dos mortos, o Sheol, que é o símbolo de todos os reinos da morte que estão neste mundo, tem as suas portas para se protegerem, para que não sejam atacados pela Igreja, pelo Evangelho de Cristo, e essas portas são muito fortes. Il regno della corruzione morale. Vivenciamos em nosso mundo atual o reino dos mortos, o reino da corrupção, das mentiras, da violência e do comportamento desumano. É um reino que talvez também pensemos ser inatacável, invencível, porque ele se protege de mil maneiras, emprega todas as fechaduras para não ser rompido, e sabemos que quem ataca esse reino da morte sempre leva a pior. Vamos pensar que, se atacamos o reinado de morte dos fabricantes de armas, como podemos romper isso? Ele é poderoso demais. Quem poderá mudar as leis cruéis do mercado internacional que matam de fome? Como você atacará o reinado das mentiras que são espalhadas pela mídia e que destroem os valores morais, destroem a família, ou o reinado da corrupção política? Eles são fortes demais. Também achamos que ninguém jamais conseguirá detê-los, e isso é verdade se tentarmos romper essas portas com nossas suas armas. Nós perdemos, mas se enfrentarmos esse reino do mal, confiando apenas na fraqueza humana, que é a palavra do Evangelho, essas portas de Jesus não resistirão. Aqui está o convite para confiar no poder do Evangelho proclamado. Caso contrário, os reinos da morte continuarão a triunfar. Temos em nossas mãos a força que Jesus nos deu, que é a sua palavra. Se confiarmos em sua promessa, proclamaremos o Evangelho com ousadia e confiança. Agora vamos ouvir as promessas de Jesus a Pedro. Le promesse di Gesù a Pietro. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Ad alcuno che egli era il Cristo. Gesù fa due promesse a Pietro e le Jesus faz duas promessas a Pedro e as apresenta com duas imagens rabínicas. A primeira das chaves. O que significava entregar as chaves a um mordomo? Significava dar a ele o poder de gerenciar a vida do palácio e também de decidir quem tinha acesso e quem deveria ficar do lado de fora. Agora Pedro recebe as chaves. O que isso significa? Que ele se tornou o porteiro do paraíso? Há um outro significado, que remete à imagem rabínica. Os rabinos diziam que tinham as chaves da Torá, porque conheciam as Escrituras, eram eles que as interpretavam e, portanto, todos dependiam de seus julgamentos. Eles declaravam quem era justo e quem era injusto, quem era santo e quem era pecador.
Jesus os critica severamente, pois diz: vocês tomaram posse das chaves da sabedoria da Torá e não abrem as portas da salvação para ninguém, nem entram por essa porta, que é a sabedoria da palavra de Deus. O que Pedro deve fazer com a chave que Cristo lhe entregou? Deve abrir a todos o acesso à descoberta de Cristo, ao conhecimento de seu Evangelho, especialmente empregando sua pessoa, fazendo de si mesmo um modelo de Evangelho encarnado. Essa é a maneira de abrir o acesso à salvação para todos. É necessário passar por essa porta aberta por Pedro, que é a profissão de fé no Messias de Deus, que é Cristo, uma profissão que ele fez. A segunda imagem, ligar e desligar, que também é uma imagem rabínica, significa pronunciar julgamentos sobre o que é certo e o que é errado, discernir entre o que é bom e o que é mal. Essa é a tarefa de Pedro, mas desde que ele tenha assimilado primeiro a sabedoria do Evangelho, então ele poderá pronunciar os julgamentos corretos sobre o que é bom e o que é mal. E também deve ser observado que não foi somente a Pedro que foi confiada essa tarefa de ligar e desligar. De fato, logo em seguida, Jesus dirá a todos os discípulos: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. O que significa? Os julgamentos que fizerdes sobre o que é certo e o que é errado, o vosso discernimento corresponderá ao pensamento de Deus, desde que tenhais assimilado a sabedoria do Evangelho. É o problema das escolhas em nossa vida, o de discernir entre o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é a vida e o que é a morte. E Jesus confiou essa tarefa à Igreja. Se for fiel à fé professada por Pedro, se aderir à proposta de Cristo para o mundo inteiro, a Igreja será um guia seguro nas escolhas da vida. É um motivo de reflexão para nós, porque é uma tarefa imensa e muito delicada que Cristo nos confiou.